O livre-arbítrio à luz da teologia reformada. Você nunca se perguntou, será que o ser humano realmente ele é livre para escolher entre o bem e o mal? Entre fazer o bem e fazer o mal? A maioria das pessoas acredita que sim, são capazes de escolher entre um e outro. Mas o que a Bíblia nos diz? Qual a visão da Bíblia? Na verdade é muito diferente. Nós vamos entender o que a teologia reformada chama de livre-arbítrio e por que isso muda a forma como enxergamos a salvação. Livre-arbítrio na teologia reformada significa a capacidade de fazer escolhas contrárias ou não à nossa natureza. Adão, antes da queda, tinha isso. Ele podia obedecer a Deus ou desobedecer. Mas quando pecou, essa capacidade ficou perdida. Desde então, nenhum homem natural consegue escolher obedecer a Deus por si mesmo. Em outras palavras, após o pecado, a queda, o ser humano se tornou incapaz de não pecar. Eclesiastes 7:29 nos diz que eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. A Confissão de Fé de Westminster explica que o homem, ele foi criado reto, ele foi criado santo e com a lei de Deus dentro do seu coração, mas com a possibilidade de transgredi-la. A Bíblia confirma isso em textos como Gênesis 7 e Romanos 2, 14 e 15. Mas o que mudou então depois da queda? A condição passou de capaz de não pecar para incapaz de não pecar. Veja, nós temos agora então, após a queda, o que nós chamamos de livre agência. Esse termo é importante porque significa que fazemos escolhas de acordo com a nossa natureza. Antes de conhecer a Cristo, nossa natureza é escrava do pecado. Como Paulo mesmo diz em Efésios capítulo 2, que estamos mortos em nossos delitos e pecados. E Jesus afirmou isso em João 8,34, que diz que todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas quando Deus nos salva, Ele tira o coração de pedra e coloca um coração novo, disposto a obedecê-lo. Passamos então a lutar contra o pecado e em Cristo podemos vencer. Mas não como Adão antes da queda. Ainda carregamos a velha natureza pecaminosa e precisamos nos esforçar para obedecer. A boa notícia é que nos novos céus e na nova terra, essa luta vai acabar. Teremos uma liberdade perene, perfeita, completa. Seremos incapazes de pecar, vivendo então eternamente para o nosso Deus. Isso significa que não podemos culpar Deus pelos nossos pecados. Pecamos porque queremos e somos chamados, portanto, por Deus a dominar o pecado. Como Deus disse a Caim, o pecado jaz à porta. Seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A graça nos liberta para obedecer, mas exige dependência diária da palavra de Deus e do Espírito Santo. Gálatas diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então a pergunta fica, somos realmente livres? Cristo sim, livres para obedecer. Mas a liberdade plena só virá quando estivermos com Ele, na eternidade. Até lá, lute, persevere e viva para a glória de Deus. A verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Amém.